Melhor dia, graça e paz, Igreja do Senhor, Igreja esparramada pelo mundo afora. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, né? Estamos juntos e misturados, Igreja do Senhor. Estamos ligadas no mesmo Espírito, amém? E nesta manhã eu já louvo e agradeço ao Senhor por mais um dia de vida, né? Dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Ele é nossa força, nosso socorro, né? Nosso socorro nos dias de angústia, é o nosso paizinho, amém? E aqui nesta manhã eu quero trazer uma reflexão para que a igreja venha meditar, que a igreja venha refletir, né? Nestes versículos bíblicos que eu vou falar aqui, no que a palavra do Senhor nos revela, amém? E eu quero deixar aqui um texto que se encontra em João, capítulo 6, verso 28 e 29. Acompanhe a sua Bíblia e leia com atenção e medite neste versículo. Amém? Que diz assim, João 6, verso 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Então, os discípulos perguntaram a Jesus, né? O que faremos para executar as obras de Deus? O que fazemos para fazer a vontade, para fazer as obras? Como executamos as obras de Deus? E Jesus simplesmente respondeu, disse-lhe, que a obra de Deus é que creia naquele que ele enviou. Então, abençoado, a obra de Deus é você crer naquele que ele enviou, crer em Jesus Cristo. Amém? Esta é a obra que Deus quer, que a gente creia nele. Porque muitos pensam que a obra de Deus é estar dentro de uma igreja, né? Que igreja somos nós. Muitos acham que a obra de Deus é estar dentro de um templo, né? Dentro de uma sinagoga, barganhando o nome de Deus, fazendo barganha com o nome de Deus, blasfemando o nome de Cristo. Porque a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Crer em Jesus. Esta é a obra de Deus. Porque muitos acham que a obra de Deus é estar dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, cumprindo os rituais, cumprindo os mandamentos, cumprindo aquelas obras, aquelas ordenâncias que um suposto pastores, líder religioso, impôs, né, para os filhos de Deus fazerem, né? E como os filhos de Deus estão com a mente cauterizada, estão com o véu de Moisés, né? Na religião, estão com o véu, né? Tampando a visão, seguindo a letra, né? Porque a gente não deve seguir a letra, temos que seguir o Cristo ressuscitado, porque, abençoado, a obra de Deus é crer em Jesus. Esta é a obra de Deus, não é você estar dentro do templo, né, barganhando o nome de Deus, porque hoje em dia, o que a gente vê por aí é muito Judas, né? É muito Judas. Digo Judas por quê? Judas que levou, né, vendeu Jesus. Judas, ele entregou, ele procurou, né, aquela oportunidade para entregar Jesus, né? Os príncipes daquele tempo, os sacerdotes, né? Os chefes dos príncipes ali daquele tempo, né? Tinha combinado com Judas, pagou a Judas 30 moedas de pratas para Judas entregar Jesus a ele. E muitos supostos líderes religiosos, eles estão igual a Judas. Só esperam a oportunidade de um filho de Deus chegar numa igreja. Aí eles vêm com os rudimentos, eles vêm vendendo Jesus, como se Jesus fosse banana, para estar vendendo, porque Jesus não é banana para vender, amém?
Hoje o que a gente vê hoje em dia neste local é isso, que quando a gente chega num lugar desse, o suposto pastor só quer o pé, só quer uma oportunidade para vender Jesus, para entregar Jesus de bandeja aos filhos de Deus. Então, abençoado, desperta. A gente chega num canto desse, eu tiro por mim, que eu vivi essas experiências, eu passei por isso e eu via com meus próprios olhos. A pessoa chega ali numa igreja, que a igreja somos nós, no templo, para receber uma palavra de conforto, que muitas das vezes não procura em casa, que a palavra está aqui, para a gente se alimentar, vai num lugar desse, chegar lá, o suposto pastor só quer o pé para entregar Jesus, para vender Jesus, porque quando a gente chega no canto desse, só é o que a gente vê, né? Eles vendem CD, vendem toalha, eles entregam lenço ungido, né? Eles te oferecem dízimo, que dízimo é da lei. Eles impôs campanhas, envelope, e ainda tem, deixe seu Isaac, né? Faz o povo sacrificar o seu Isaac, deixar o seu Isaac ali. Para começar, Abraão não entregou Isaac em nenhum momento. Por quê? Deus proveu ali aquela situação. Não precisou Abraão entregar seu Isaac, porque Deus proveu. Então não precisa, irmão, você pagar. Não precisa, irmão, você está comprando bênção, porque você já é um abençoado. Efésios 1:4 diz que você já é abençoado. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Então você já é abençoado nos lugares celestiais com todas as bênçãos espirituais. Não precisa, abençoado, você está num local desse onde o povo está vendendo Jesus, né? Que eles fazem, pede até seu Isaac para você dar o derradeiro, o último, para você se sacrificar ali, dar seu Isaac. Mas Deus pediu Isaac, pediu a Abraão, não foi a você, não foi a nós, a igreja de Cristo, não. Ele não está pedindo nada para nós, né? A gente chega num lugar desse, eles querem sugar o nosso sangue. São os cães gulosos. Eles querem sugar tudo que a gente tem. Muitos entregam seus bens, casa própria, carro. Abençoado. Deus não está satisfeito com esse tipo de coisa, não. Deus está vomitando. Quando Deus vê essas coisas lá de cima, Ele vomita. Ele tem nojo porque vocês estão barganhando. Deixe de ser um Judas na vida dos filhos de Deus. De graça recebeste, de graça dai. Deixa de vender toalha ungida, lenço ungido, campanhas, propósito, envelope com o nome de Deus. Abençoado. Desperta para a verdade. É caneta, é CD gospel. Abençoado. Estão fazendo da casa de Deus um comércio, né? Estão vendendo. Estão entregando Jesus, né? Por algo banal. Vendendo. Quando você chega num local desse, é o que tem. Eles impôs essas campanhas, esses propósitos que você tem que pagar o preço. Qual o preço que você tem que pagar? Qual o preço? Porque 1 Coríntios 7:23 diz, foste comprado por bom preço. Foste comprado por bom preço. Não se torne escravos de homem. Se liberte dessa prisão, dessa igrejaula. Foste comprado por bom preço. 1 Coríntios 7:23. Leia. De graça recebeste, de graça dai. Deixa de barganhar o nome de Cristo. Deixa de barganhar o nome de Deus. Por quê? Efésios 3:20. Leia aí comigo. Diz assim. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós.
Então, pessoal, Deus é poderoso para fazer muito mais do que, abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. O poder atua em nós, em você. É você crer, é você ter fé em Jesus, no Cristo ressuscitado, que morreu e ressuscitou e habita dentro de mim e de você. Porque Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder de Deus que atua em nós. O poder de Deus atua em nós. Não é numa campanha, não é num propósito, não é num envelope de barganhando o nome de Deus, vendendo Jesus, não. Entregando Jesus por um envelope, entregando Jesus por uma toalhinha, entregando Jesus por uma caneta. Abençoado. Deus não é banana, Deus não é criança, Deus não é menino. Amém? Que os irmãos venham meditar que o poder de Deus atua dentro de nós. Quando a gente crê e quando a gente tem fé. Não é num pedaço de papel, num envelope, numa campanha, não. Então, desperta para a verdade. Só mais um versículo aqui para os irmãos meditar. Efésios 2:10, que diz assim: porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou boas obras para nós, os filhos de Deus, andar nela. As boas obras, qual que a gente tem que praticar as boas obras, porque a gente somos salvos, não fazer as boas obras para se salvar, não. Nós temos que fazer as boas obras, porque somos salvos, somos filhos, porque cremos no sacrifício de Cristo, cremos nele, cremos em Deus, cremos em Jesus. E quando a gente crê, a consequência do crer é a gente fazer boas obras, porque somos filhos, né? Somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas. Nas boas obras, você fazer o bem, abençoado, ao teu próximo. Quer fazer a obra de Deus, abençoado? Vá ajudar o teu irmão que está necessitando de um remédio, está necessitando de um alimento, está necessitando de uma roupa, uma família carente, uma pessoa realmente que esteja necessitando. Não os cangulosos por aí que anda de carrão. Quando termina o culto na igreja, sai com a bolsa cheia de dinheiro. E aí vocês estão só enriquecendo os lobos. Deixa de fazer a obra que é crer dentro de você, no teu íntimo, no teu coração. E as boas obras que a gente vem andar nela é ajudar o teu próximo, ajudar teu irmão. Ajudar o teu irmão necessitado, os órfãos, a viúva, aqueles que estão debaixo da ponte, aqueles que estão debaixo de umas passarelas, aqueles mendigos, aqueles enfermos. Isto é fazer a obra de Deus. Não é você estar dentro de um templo, de uma sinagoga, de uma suposta igreja, que a igreja somos nós. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. Nem tampouco é servido por mão de homem, como coisa que ele necessita de alguma coisa. Atos 17, 24, 25, leia. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Ele habita dentro de mim e de você. Você é casa e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Você é casa e morada do Espírito Santo. Ele está dentro de você. Então, abençoado, se você quer fazer a obra de Deus, é crer em Jesus. Segundo, no meu ponto de vista, é você fazer o bem, sem olhar quem, ajudar teu irmão, né? Porque ele também é um filho de Deus. Não importa o que ele está fazendo. Não devemos olhar o irmão segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque ele pode ser um filho de Deus, um eleito, um escolhido. E a gente não pode julgar. A gente não pode acusar, apontar. A gente não pode se colocar no lugar de juiz. A gente não pode se colocar no lugar de Deus, né? E julgar o próximo, o irmão. Então, ame teu irmão. Ajude. Isso é fazer a obra de Deus também. Primeiro ponto é crer em Jesus. Segundo, é você fazer bem ao teu próximo. Amém? Ajudar aqueles necessitados que realmente precisa. Amém? Então, desperta. O que realmente precisa de ser ajudado. Não os cães gulosos, porque eu tiro por mim, eu vivia dentro da denominação, né? O suposto pastor, a suposta pastora chegava lá, a sargentona, né?
para pregar a palavra de Deus, pregar a lei de Moisés, pregar a campanha, envelopes, né, com valor estimulado, e aí saía com os bolsos cheios de dinheiro. Então, ia andando num carrão, né? Muitos pastores começam a andar a pé, depois tá numa bicicleta, depois numa moto, depois num carro. Por quê? Porque, ó, vive nas custas dos filhos de Deus, dinheiro, ó, vai pro cofre deles, eles vão só usufruindo. Então, desperta para a verdade, né? E sai deste engano religioso. Foste comprado por bom preço e Deus não está te cobrando nada. Recebeste de graça, dai de graça. Amém, abençoado? Então, a obra de Deus é essa, que você venha crer em Jesus e praticar as obras ao teu irmão, ao teu próximo. Graça e paz, melhor dia e até a próxima. Amo vocês. Receba meu abraço, cheiro. Amém?